Que confusão sobre essa volta de torcida. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos começar pelo final. A decisão liminar que o Flamengo obteve para jogar com público sempre que a autoridade local permitir foi suspensa por um auditor do STJD. Segundo o entendimento dele, na verdade o entendimento dele é basicamente assim: vamos evitar que suspenda a rodada, então vamos suspender até o dia 28 para que os clubes se reúnam e decidam. Mas se eles reunirem e decidirem contra a torcida, a liminar volta a valer mesmo assim. É basicamente esse o entendimento, tá? Não tem mais nada, não enfrentou o mérito, não enfrentou a decisão, não enfrentou absolutamente nada. Foi esse o entendimento do STJD. Vamos suspender, já que uma das partes está pressionando e nessa pressão que ele está fazendo, ele está dizendo que não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro. Para evitar isso, vamos evitar, eu vou suspender essa decisão. Basicamente é isso. E aí estão sapateando na imprensa como se, isso tivesse sido enfrentado, como se o Flamengo não tivesse razão, e não é verdade, tá? Não é verdade. Então, vamos ver aqui os trechos da decisão do presidente do STJD quando resolveu manter a liminar. E essa liminar pode não estar com sua eficácia, não pode não ter eficácia porque está com eficácia suspensa, mas ela é válida e ela não foi reformada. Antes, vamos recapitular as decisões mais importantes do caso para que vocês entendam o que aconteceu. Em 4 de agosto, o Flamengo obteve uma liminar deferida pelo presidente do STJD em medida inominada para jogar com o público sempre que mandante e a autoridade do local assim permitir. Entendeu o presidente que não cabe, em princípio, à entidade da administração de desporto se imiscuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas pelo Estado para a retomada gradual das atividades. Contra a liminar, 17 clubes e a CBF entraram com pedido de reconsideração que foi negado o provimento pelos motivos que vamos expor. O Grêmio entrou com mandado de garantia que não foi sequer conhecido, por não ser a via adequada, já que havia recurso próprio contra a decisão impugnada. Ocorre que, conforme já explicamos, na madrugada desta quinta-feira, o auditor relator da medida inominada no STJD entendeu por bem suspender os efeitos da decisão até o dia 28, quando voltará a surtir efeitos. Então vamos aos fundamentos da decisão do presidente do STJD, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão liminar que ele havia deferido para o Flamengo ter público no estádio. Vamos ver cada um dos argumentos da decisão. Sobre a suposta concordância anterior do Flamengo com a ausência de público. Não se pode, em princípio, atribuir ao clube requerente a prática de ato contraditório pelo fato de ter sufragado perante o Conselho Técnico, no sentido de que o ingresso de público nos estádios deveria ficar suspenso e agora vindicar a liberação por meio desta medida inominada. Com efeito, a reunião pela CBF foi realizada nos idos mês de março de 2021, quando o contexto social e de pandemia era outro, diferente do atual, e quando vigorava no Brasil inteiro medidas sanitárias baixadas pelas autoridades competentes absolutamente restritivas e compatíveis com aquela deliberação. De lá para cá, o quadro fático se alterou, principalmente no caso em concreto, com a edição de normas pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e por diversos outros entes, no sentido da liberação gradativa do retorno do público aos estádios de futebol, observados diversos critérios e exigências estabelecidos nos respectivos planos de retorno elaborados pelas autoridades sanitárias competentes. Ou seja, aquele acordo de cavalheiros, que não era um regulamento, de que vamos pensar na volta do público depois, agora não dá para pensar nisso.
Vamos pensar depois. Essa concordância do Flamengo não é contraditória em relação ao que ele está fazendo hoje, de querer público no estádio. Por quê? Porque as circunstâncias eram diversas. O que se pensou foi, vamos pensar no que podemos fazer depois, quando nós vamos repensar quando é que nós podemos voltar aos estádios. Só que vários entes já permitiram a volta do público, em vários entes federativos, não é? A própria CBF pediu isso, né, autorização do Ministério da Saúde para o retorno do público, e a CBF continua inerte em garantir ao Flamengo o direito de ter público. E, portanto, o Flamengo não está sendo contraditório, porque naquela decisão que eles tinham naquela época de não ter público, as circunstâncias fáticas eram muito diferentes. A gente estava em outro momento da pandemia, tá? Então, o primeiro ponto é esse, né? As circunstâncias fáticas daquele acordo de cavalheiros de que não teria público naquele momento mudaram. A própria nota oficial da CBF, né, que está dizendo que havia esse acordo anterior, como se o Flamengo tivesse descumprido, ele não diz que para o retorno do futebol deveriam estar todas as sedes tinham que estar com o público liberado. Não diz nada disso. O que ele diz é que iria se pensar depois quando o retorno fosse considerado isonômico. E o que é isonômico e equitativo? Quando São Paulo voltar? Quantas sedes precisam ter o retorno do futebol para que se considere isonômico e equitativo? Não tinha isso na nota da CBF. Certamente quando São Paulo voltar. A competência é da autoridade sanitária local. Tal advento, só por si, é mais do que suficiente para justificar e legitimar a iniciativa do clube requerente, diante da inércia da Confederação Brasileira de Futebol em rever suas determinações, postando-se assim a entidade, como visto e tal qual lançado na decisão objulgada, em posição de negar vigência às deliberações sanitárias das autoridades públicas que são as realmente competentes para coordenar as medidas de controle e combate à pandemia e de retomada às atividades econômicas e sociais. Não cabe, em princípio, à entidade de administração do desporto se imiscuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas pelo Estado para a retomada gradual das atividades, inclusive com reflexos na economia, por lhe faltar, além de competência, o adequado respaldo técnico e a legitimidade atribuída aos governantes democraticamente eleitos. Então, basicamente, o que ele diz é: quem tem competência para definir o retorno do público ou não é a autoridade executiva local. Ponto. Não é a CBF. A própria CBF obteve aval do Ministério da Saúde para o retorno do público. Ademais, é fato público e notório, amplamente divulgado pela imprensa à época, que desde setembro de 2020, a própria CBF já obteve, por sua própria iniciativa, o aval do Ministério da Saúde para liberar o ingresso dos torcedores aos estádios, conquanto fosse observado justamente as orientações e determinações das autoridades sanitárias de cada localidade. Nada justifica a letargia e a negativa a um direito básico do clube e dos torcedores. Nada justifica, assim que agora, quando finalmente autorizado em algumas localidades pelas autoridades competentes, o retorno da torcida aos estádios, que se adote uma postura letárgica, para não dizer inerte, por parte da Confederação, negando um direito básico e ululante do clube requerente e até mesmo em última ratio, ou seja, em última razão, dos próprios torcedores. Sobre a isonomia, a esse respeito é de se destacar que não se pode negar um direito considerado evidente para aquele que provocou a jurisdição, pelo fato de seus consortes, que têm ao seu dispor a mesma possibilidade de acesso, não tê-lo feito, ao menos por enquanto, diga-se. Mais do que isso, de se ver que as edilidades que liberaram acesso aos estádios, por hora, o fizeram de forma diminuta, com uma autorização de ingresso apenas percentual da capacidade instalada da praça desportiva. Ele diz ainda que outras agremiações requereram a liminar, né, esse tipo de decisão, e o entendimento do STJD é igual para todos e, portanto, não há quebra de isonomia. E aqui está a minha parte favorita da decisão.
quando ele traz exemplos históricos para demonstrar que essa isonomia que está sendo requerida agora, requisitada pelos clubes e pela CBF, não é exatamente assim como eles pleiteiam e nunca foi. Então vejamos. A isonomia, como se sabe, deve ser analisada sob seu aspecto material, posto que muitas são as circunstâncias que podem acabar por distinguir hipóteses. Apenas para que se traga a lume um exemplo histórico, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2019, o Flamengo foi obrigado a jogar sem que lhe tenha franqueado acesso de sua torcida ao estádio, na qualidade de visitante, na partida em que enfrentou o Palmeiras na cidade de São Paulo. No primeiro turno daquela mesma competição, o time do Palmeiras já havia visitado o Clube de Regatas do Flamengo e utilizado normalmente sua carga de ingressos. Sucede que, por força de circunstâncias relacionadas à segurança pública e um anunciado risco de confrontos entre torcidas, a CBF se viu na contingência de proibir o ingresso dos torcedores rubro-negros no estádio. Tal ato relativizou, mas não vulnerou o princípio da isonomia, posto que emprestou um tratamento, ainda que distinto, necessário, razoável e adequado diante daquelas circunstâncias excepcionais. Da mesma forma, a quadra histórica pela qual estamos passando impõe a adoção de medidas excepcionais em prol da retomada paulatina e segura do público aos estádios. Bom, a isonomia, ela tem que ser material e ela tem que ser feita na medida das possibilidades. Quando você tem situações excepcionais, é razoável você mitigar, mas não vulnerar, ou seja, você não acaba com a isonomia, mas você diminui em razão de algo maior e necessário. Você pondera esses valores. E aí você tem que o Palmeiras teve torcida única lá em São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro o Flamengo não teve torcida única. E isso vulnera o princípio da isonomia? Não. Por quê? Porque lá em São Paulo havia uma necessidade em razão de segurança. Aqui nós temos também uma necessidade de retomada do público de forma paulatina. E, portanto, é um caso excepcional. E não há vulneração, não se está atacando a isonomia. E ele continua explicando o motivo pelo qual ele entende que há necessidade de retomada gradual e paulatina. Porque as realidades, e aqui está mais um argumento da decisão, as realidades locais são diferentes. Não se pode, outro sim, fechar os olhos às peculiaridades dos tempos em que estamos vivendo. Evidente que o Brasil, enquanto país de dimensão continental, retomará suas atividades de acordo com a realidade e a possibilidade de cada local. E disso não haverá como se escapar. Mais adiante diz: como já dito, é impossível imaginar que o Brasil, enquanto país de dimensões continentais, vá alcançar ao mesmo tempo a mesma condição de segurança sanitária em todos os seus rincões, sendo mais do que razoável, impositivo, que se observe e que se obedeça às autoridades realmente competentes, no que se refere à retomada da frequência do público aos estádios de futebol em cada localidade, conforme for acontecendo. Outro argumento da decisão: já houve jogos com públicos no Brasil. Repita-se que é fato notório que hoje no Brasil já vem ocorrendo diversas competições de futebol, como a Copa América, a Taça Libertadores da América, onde, contando com a permissão das autoridades sanitárias locais, houve a presença de público. Então, CBF, você já teve público. A respeito da Taça Libertadores da América, não é, Atlético Mineiro? Aliás, digno de destaque é observar que é uma competição travada entre clubes de países e de localidades diversos, existindo nas partidas a presença de público ou não, a depender sempre do local de sua realização e permissão das autoridades locais, sem que se tenha, por qualquer meio, sido questionado pelas mais altas entidades de administração do desporto a questão de suposto desequilíbrio entre os competidores. Então, na Libertadores, ninguém vê problema. Basicamente, o que ele está dizendo é isso, não é? A CBF já colocou público. A Libertadores, ninguém vê problema de isonomia quando tem autorização para público em um lugar e não tem em outro. Sobre a deliberação de 8/9/2021 e do objetivo de bypassar a liminar do STJD.
O presidente do STJD entende que o que fez a CBF e os clubes, né, os demais clubes da Série A, foi basicamente tentar passar por cima da liminar que ele tinha deferido. Por quê? O Flamengo conseguiu eliminar. E depois que o Flamengo conseguiu eliminar para derrubá-la, os clubes se uniram, se reuniram e fizeram essa recomendação. E no presente caso, ao menos em sede de cognição sumária, é justamente o que parece acontecer. Quando se percebe que a entidade de administração do desporto está, repito, negando vigência às orientações das autoridades sanitárias para impedir ao clube requerente que, nos limites permitidos, retome paulatinamente a frequência de sua torcida aos estádios. Com mais razão, não se pode pretender que a deliberação adotada recentemente na reunião do Conselho Técnico da Série A, realizada aos 8/9/2021, faça tábula rasa da decisão liminar objurgada. É claro que não é lícito às partes interessadas produzir fato novo, claramente para bypassar uma liminar deferida em detrimento de seus interesses, o que demonstra, inclusive, certo menoscabo, ou seja, desrespeito, à decisão da Justiça Desportiva. Basicamente é o seguinte: os clubes da Série A se sentiram prejudicados com a liminar. Uma liminar que o Flamengo teve porque tinha direito, segundo o próprio STJD. Então o que ele faz? Eles se juntam, criam uma norma para criar um fato novo e passar por cima da liminar do STJD. Isso, segundo o entendimento do presidente do STJD, é um desrespeito à própria decisão, do abuso da maioria. Aliás, essa ação concertada entre todos os outros clubes que integram a Série A, no sentido de tentar impedir o clube aqui autor de exercer o direito que aparentemente ostenta de, nos limites impostos pelas autoridades sanitárias, retomar paulatinamente com sua torcida aos estádios, deixa indícios da prática do chamado abuso de maioria, o que só por si macularia a deliberação assemblear. O referido doutrinador, que ele faz uma citação que vou pular para facilitar, o referido doutrinador, que ele citou acima, afirma com maestria que o direito deve sempre intervir para impor limites quando a maioria delibera uma determinação que prejudica demasiadamente a minoria, sem que a contrapartida em caso de manutenção desta deliberação seja claramente perceptível. No presente caso, vê-se que aqueles que antagonizam destes autos com os interesses do clube autor são os mesmos que se reuniram em assembleia para proferir deliberação em detrimento da pretensão do Flamengo, que é objeto do presente feito. Tivesse essa deliberação auto-executoriedade, de nada sobraria a competência dessa justiça desportiva. Ou seja, como é que essa deliberação em assembleia posterior à obtenção da decisão da liminar do Flamengo, pelos interessados, a decisão feita pelos interessados para criar fato novo, entende o presidente que isso é só uma forma de tentar passar por cima da decisão liminar. Essa regra não é anterior à decisão. Ela é uma forma de uma maioria se impor contra um direito de uma minoria. É um abuso da maioria. Repito, não é porque a maioria está de um lado que quem está do outro está errado. Muitas vezes, e é isso que se vê no direito, no Estado democrático de direito, o direito das minorias tem que ser resguardado. E é o caso concreto. Finalmente, ele entende que a medida é urgente, porque se não deferida a liminar, o Flamengo poderá ser prejudicado e não tem como retomar mais e colocar público onde não teve, não é? E indefere o pedido de reconsideração dos clubes. Essa decisão do presidente Otávio Noronha, do STJD. Bem, agora vamos à questão moral, porque estão falando tanto na questão moral, né? A CBF, que é tão a favor da isonomia, vai colocar público no jogo aqui na Arena da Amazônia, inclusive eu quero ir. Brasil e Uruguai. Mas aí eu pergunto, no jogo de ida, lá nas eliminatórias, o primeiro jogo, Uruguai e Brasil, lá em Montevidéu, teve público? Onde é que tá essa isonomia?
O Atlético Mineiro quer a isonomia e a isonomia na Libertadores. Não faz sentido. Bom, vamos além na questão mas a questão moral é porque o Flamengo não pode se colocar contra todos os clubes. Essa decisão mostra que sim, o Flamengo pode e deve se colocar contra todos os clubes quando ele está sofrendo um abuso. E isso que está acontecendo é um abuso. A decisão do próprio presidente do STJD fala exatamente isso, que os clubes resolveram se reunir para criar um fato novo, para derrubar uma liminar e bypassar a decisão do STJD. Pois eles repetem. Eles ameaçam de não cumprir a decisão do STJD, suspendendo o campeonato, simplesmente para não cumprir a decisão do STJD, e aí o STJD vai lá e suspende os efeitos da liminar. Você não vai cumprir? Então tudo bem, eu vou suspender para que você possa... Enfim, para que você possa jogar. É basicamente isso. É a confirmação do abuso da maioria que o presidente do STJD tinha alegado, demonstrado na sua decisão. Brasil. E após a gravação desse vídeo, chegou a notícia de que o Flamengo jogará 4 jogos em 8 dias. Isso dá uma média de intervalo, até onde eu sei, de cerca de 48 horas entre jogos. A preocupação da CBF com a isonomia é algo realmente emocionante. É de se tirar o chapéu. Parabéns, CBF.